Olá, amigos. Aqui é Gerardo Lima. Estamos hoje aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje aqui tenho a alegria de receber nosso querido amigo Arthur Conde, que é oficial de justiça do TJDFT e professor, né? Professor de várias instituições aí, né? Resolveu ajudar as pessoas que também querem se tornar oficial de justiça, entre outros cargos no serviço público. Não é isso, Arthur? Boa tarde, bom dia ou boa noite, não importa o horário que vocês estiverem vendo, é importante que a gente consiga trazer muita informação para vocês. Prazer, eu sou o Arthur. Sim, eu sou oficial de justiça, muito orgulho. Ainda estudo para concurso público por diversas situações, depois a gente conversa, quem sabe, sobre isso. E sim, hoje eu tenho a grata satisfação de ser professor, dou aula para concursos públicos e ajudo alguns alunos aí a percorrerem o caminho sem algumas pedras, digamos assim. Ah, que maravilha. Você é de Brasília? Eu sou de São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo, mas eu moro em Brasília faz 20 anos. Vim pra cá quando meu pai passou no concurso público. Com 41 anos ele virou auditor tributário do DF. Ele era dono de uma loja de roupa e acabou tomando uns calotes da vida aí resolveu estudar para concurso e com 41 anos ele veio para Brasília e eu vim junto na mala. E aí fiz faculdade, enfim, e agora tô aí. Como oficial de justiça faz 5 anos já. Dia 17 de abril de 2017. 17 de abril de 2017. É uma história bem típica, assim, né, de várias pessoas, vários brasilienses, né, entre outros que vieram porque o pai passou no concurso ou porque a própria pessoa passou no concurso. Mas você escolheu fazer direito por quê? O que você viu, assim, Uma história engraçada. Eu tinha acabado de sair da escola, fui começar a fazer curso preparatório para vestibular, fazia no Alub. E aí eu arranjei uma namoradinha. E aí eu não queria saber de aula. E eu queria fazer contabilidade na UNB. E aí fiz uma vez, não passei, fiz outra vez, não passei. Você vai fazer direito. Aí eu fiz direito por conta do meu pai. Aprendi a gostar. Aí eu queria ser advogado, porque eu gosto de futebol. Queria ser advogado do clube que eu gosto, que eu sou São Paulino. Né? Não nasci em berço de ouro. Nunca tive experiência com advocacia, então não deu certo. Aí comecei a estudar para concurso público. E assim, eu ouvi, né, a história que você, né, estudou lá na biblioteca lá de Santa Maria, e aí aos pouquinhos foi passando nos concursos. Como é que foi isso? Então, eu comecei a estudar para concurso no ano de 2011. Me formei e descobri que eu não sabia nada na faculdade. E aí tive que aprender direito nos cursinhos da vida. Aí passei na OAB e comecei a estudar para concurso no ano de 2012 e eu morava numa cidade satélite daqui de Brasília que chama Santa Maria, que é uma cidade um tanto quanto carente, falta estrutura, hoje já falta, imagina, há 10, 15 anos atrás. E tinha uma biblioteca pública lá, que eu comecei a estudar todos os dias, porque estudar em casa no começo era muito complicado, criação de rotina, até você conseguir convencer todo mundo que tem que fazer silêncio. Minha mãe gostava de novela, então não dava muito certo. E aí eu fui para a biblioteca e numa cidade carente, com falta de estrutura também, o pessoal não concordava muito. E aí eu era o chato da biblioteca, mas foi legal. Éramos 15 lá, 12 passaram. Temos policiais militares, temos administrador do SUS, eu como oficial de justiça. E estou nessa pegada aí, comecei estudando, foram 18 concursos aprovados, 6 nomeações e, se Deus quiser, vem mais algumas aí. Ah, bom demais, assim, é uma história que motiva muitas pessoas, né? Essa coisa de ter uma dificuldade e aí conseguir ir superando tudo isso, né? Qual foi o primeiro concurso que você tomou posse? O concurso que eu tomei posse, eu passei no TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça para escrevente. Tomei posse, mas não entrei em exercício, porque na semana que eu tomei posse, eu estava indo para São Paulo entrar em exercício, eu fui nomeado na PCDF aqui, então eu fui escrivão na PCDF. E aí fiquei 2 anos e 8 meses na PCDF, tinha sido nomeado para advogado da Terracap, que eu me arrependo muito de não ter ido. Depois eu descobri o quanto era bom. E passei para técnico do TRF da Terceira Região, analista do STF, policial do STF, fui nomeado para esses. E aí advogado da Dataprev, e aí eu não queria, não estava tranquilo. Aí saiu minha nomeação da Terracap, eu falei, acho que eu vou. Estava na Polícia Civil. E aí, na semana que eu fui tomar posse na Terracap, saiu o TJ. Eu falei, não vou não, quero oficial de justiça. Acabei enveredando para essa área aí por conta de um oficial de justiça aqui que eu achava muito legal, que o marido dela trabalhava comigo. E aí eu achava sensacional a possibilidade de que a gente vende uma ideia muito diferente, assim, que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Uhum. E aí, oficial de justiça tem um horário, trabalha quando quer, mal sabem, né?
E aí eu achei muito legal, a gente conversava muito sobre a qualidade de vida que nos proporciona, isso de fato sim, isso é verdade. E aí eu acabei estudando, passei e tô aqui. E continuo estudando agora, se Deus quiser. Ah, coisa boa, né? Assim, o pessoal tem essa ideia, né, que o oficial de justiça tem muita flexibilidade. Isso é até interessante, assim, porque hoje o pessoal que trabalha interno acabou tendo mais flexibilidade, né, depois da pandemia com o home office, porque na verdade a nossa flexibilidade sempre foi uma falsa flexibilidade, porque era uma flexibilidade em virtude do serviço. A gente não ia ou não vai na casa das pessoas na hora que a gente quer, a gente vai na hora que as pessoas estão em casa. 2 da tarde na casa da pessoa. O que Exato. você tá fazendo segunda-feira, 2 da tarde em casa? É porque enquanto você está na sua casa às 8 da noite, eu estou na rua às 8 da noite. Aham. Então, essa falsa percepção. E hoje eu percebo que, por conta da pandemia, obviamente, tem diversos pontos negativos que ela nos assolou, mas para os servidores que têm a possibilidade de teletrabalho, e hoje eu vejo a realidade do tribunal, inclusive, né? Você entra num fórum, tem metade das pessoas que estavam lá, e a qualidade de trabalho melhorou, né? Isso, por um lado, é bom, mas para o oficial de justiça eu entendo que nada mudou com relação à pandemia em si, né? Mas só trabalho. Na Sim. época da pandemia, ralando, cara. Sim, assim. Assim, naturalmente, os tribunais se abriram um pouco mais para a possibilidade de cumprimento de atos de maneira eletrônica, né? Então, houve uma possibilidade de avançar um pouco nesse sentido. Ainda é uma construção, ainda tem discussões, o próprio cargo de oficial de justiça está sendo repensado, né? É até interessante, assim, que a turma de vocês, assim, né? Quem entrou de 5 anos, 10 anos para cá, vem pegando uma transformação enorme do cargo. Isso gera até uma insegurança, né? Para onde é que o cargo de oficial de justiça está indo, né? As pessoas não têm muito a noção, assim, às vezes ficam até ansiosas, será que nosso cargo vai acabar, né? Ou vai perder a relevância? E a gente enxerga que outras possibilidades vão surgir, né? Porque em vários pontos que a gente trabalha dentro do processo, há necessidade de um tratamento mais especializado. A gente conversava aqui antes, né, de começar o podcast sobre as execuções, né, que são um grande gargalo da justiça brasileira, né? E aí a turma de vocês, assim, extremamente qualificada, né, que a gente passou em um monte de concurso, né, escolheu o cargo de oficial de justiça, traz, assim, essas novas luzes, né, sobre isso, sobre a possibilidade de pensar o cargo, né, com a mente bem fresca, assim, de quem acabou de estudar a matéria toda e que tem a visão dessa coisa das redes sociais. Você desempenha um trabalho fantástico, né, nas redes sociais, aí ajudando as pessoas. Depois de tantos anos, você, assim, buscando as suas aprovações, hoje você consegue aprovar milhares de pessoas, né? Como é que começou também esse trabalho aí de ajudar as pessoas nos concursos públicos? Então, eu sempre tive o sonho de ser professor. Sempre. Assim, achava isso muito legal. Eu acho o retorno social do profissional ao professor, eu acho fora do comum. E eu buscava uma possibilidade de trazer esse retorno, porque, na minha opinião, o cargo de oficial de justiça ele é altamente subvalorizado. Assim. Ele é desvalorizado, nós somos subutilizados. E isso pode ser até um tema de um próximo podcast, mas você sabe, provavelmente o pessoal que nos assiste aqui conhece um pouco da realidade, sabe o que eu estou dizendo. Esse engessamento que a gente tem, da falta de autonomia, por mais que existam zilhões de ferramentas que o oficial de justiça pode utilizar, mas ele não tem autonomia para poder utilizar, só se houver determinação judicial no caso, enfim. E isso sempre me trouxe um pouco de incômodo, e eu falei, se eu não consigo trazer esse retorno para a população no meu serviço, no meu cargo, eu tenho 2 opções. Ou eu saio do cargo, ou eu me acomodo e paro de reclamar. E eu sou um pouco insatisfeito com a vida, digamos assim. O ser humano, acho que se ele se acomoda, ele emburrece. Então eu voltei a estudar e comecei a trazer alguma outra situação que não me deixasse parado no tempo, me fizesse evoluir. E eu acabei enveredando como professor. Tive a oportunidade aí de conhecer um cara que foi meu sócio, a gente teve um curso preparatório para concurso. Hoje eu já não faço mais esse tipo de preparação, fui contratado por um curso que chama Estratégia. Eu faço preparação para alunos lá, dou aula de regimento interno, inclusive assumi uma das vagas que era um oficial de justiça que tinha. Então, por conta dessa inquietação, por conta dessa insatisfação que a profissão me traz, eu acabei utilizando as energias, ao invés de ficar reclamando sempre. Falei, não, eu vou trazer situações que as pessoas não passem pela mesma dificuldade que eu passei. Se tiverem a oportunidade de ser oficial de justiça, vão saber o que eu estou falando. E foi isso. Por isso que eu entrei.
Essa sua percepção, Arthur, é muito interessante, assim, enriquece muito, né? A ideia também do podcast é um pouco disso, né? Da gente repensar o nosso trabalho, repensar o nosso cargo, para a gente poder evoluir enquanto uma categoria que tem relevância no processo, continua tendo, sempre teve, e que tem muitas possibilidades de crescimento, mas que tem que ser repensado. O cargo tem que ser redefinido. A gente tem possibilidades, por exemplo, a execução, a gente tem um exemplo entre outras várias possibilidades, para dar mais autonomia, porque a gente vê gente extremamente capacitada como oficial de justiça, no seu caso, é um belo exemplo disso, e que sabe que pode fazer mais pela sociedade, quer fazer mais pela sociedade, mas tem amarras legais que impedem de avançar mais. Então fica sempre dependendo de algum outro ato, né, burocrático ali, às vezes até do juiz, um ato que não teria necessidade de sobrecarregar o juiz, né, numa parte mais administrativa, né? Então, por que não o oficial de justiça daqui a pouco tendo a possibilidade de fazer constrições patrimoniais diretas, como Bacenjude, né? Agora com os novos, né, instrumentos, o Renajude, o Infojude, tem várias possibilidades, vários judes por aí, né, que o oficial de justiça poderia utilizar para dar uma resposta mais efetiva, né, no processo. Concordo em gênero, número e grau. Só por curiosidade, aconteceu semana passada comigo. Busca e apreensão, mandado de busca e apreensão. Diligenciei, não encontrei o carro. Devolvi o mandado por falta de meios. Eu voltei 10 minutos depois, o carro estava lá, só que eu já tinha certificado o mandado. Entrei em contato com o juiz, expliquei a situação. Se eu tivesse autonomia, o que eu ia fazer? Apreendi o veículo. Só que aí me orientaram, não faça isso que você vai responder um processo administrativo. Eu falei, mas é 5 minutos de diferença. Então essas faltas de atuação que a gente tem, assim, para mim é uma das principais críticas que eu tenho com o cargo, mas não é do cargo em si. Na verdade, assim, as atribuições elas são legais e quem define é o tribunal. E aí eu vejo que esse engessamento que o tribunal nos traz, na minha concepção, é algo para meio que para fique quietinho no seu canto, porque quem manda, na verdade, é o juiz. Então, agrega-se para o magistrado, e não se discute a competência de um juiz, óbvio, tanto de conhecimento, currículo, enfim, e de autonomia, mas também não deve se discutir um pouco da nossa atuação. Porque, se você parar para pensar, o novo viés do concurso público, nós temos menos nomeações por conta de restrições orçamentárias, e isso também ele reflete no oficialato. Por quê? Porque hoje, por conta das facilidades tecnológicas, o cargo de oficial de justiça vão se discutir, inclusive, vai ter diversas linhas para isso, de que ele está trabalhando menos, entre aspas. Não, porque o judiciário aumentou e a quantidade de demandas aumentou, então, enfim. Mas se chama menos oficiais de justiça. E aí tudo isso implica, né? Cada um fique no seu quadrado, não reclame, baixe a cabeça e cumpra seu mandado, basicamente. Esse ponto que você levantou, assim, é muito interessante, porque, assim, a gente, claro, né, assim, pleiteia várias medidas específicas, assim, não só dentro do tribunal, ou dos tribunais, que a gente atua, né, em vários, mas também dentro do Congresso Nacional, com novos projetos de lei para alterar o CPC, o CPP, entre outras leis processuais. Mas, assim, o pano de fundo disso também é a ideia de uma democratização do Poder Judiciário. Então, assim, por que os servidores não têm uma autonomia maior? Os servidores são muito capacitados, os juízes são extremamente capacitados, evidentemente, mas os servidores também são. Então, assim, a gente vê a falta de autonomia de vários servidores. Por exemplo, por que não tem um cargo para servidor dentro do CNJ, da estrutura do CNJ, se os servidores representam mais de 90% do Poder Judiciário? Então, nós somos invisibilizados. Cadê a nossa voz? Né? Cadê um oficial de justiça lá exercendo um cargo de conselheiro do CNJ para dizer, olha, precisa fazer isso aqui, porque a gente já constatou que no trabalho externo há necessidade de autonomia para determinadas questões, como você acabou de exemplificar. Então, a gente tem que sempre passar uma questão para a magistratura analisar, mas a magistratura, claro, tem as demandas que já são próprias e uma quantidade enorme de processos, né? Também tem muita responsabilidade. É a mesma ótica que nós enxergamos na realidade. Exato, né? É uma crítica. Sim. E a formação é a mesma, não é nem para dizer assim, não, então, são cargos que estão em patamar diferente. Não, a formação é a mesma. Para ambos é exigido bacharelado em direito. Né? O juiz é um cargo extremamente relevante, tem que ser valorizado sim, mas o oficial de justiça também, né? Por que não ter mais autonomia para a gente conseguir dar resposta para os processos, que é o que a sociedade precisa, né?
Essa é uma questão que, assim, ó, a gente vem começando a discutir. Então, mesma coisa, por que que o Poder Judiciário, ou no Poder Judiciário, a gente não pode votar para presidente do tribunal? Nós não somos cidadãos dentro, políticos dentro do Poder Judiciário. Cadê Acho a que a minha nossa maior voz, né? crítica é por que que a gente não pode ter voz para a escolha do nosso chefe. Exato. É indicado, é imposto, nada contra a chefia, não é isso. Mas por que que nós não podemos ser ouvidos nesse tipo de situação? Também ser ouvidos. Ah, é um cargo extremamente técnico e político e que a pessoa que tem que estar lá tem que ter conhecimento. Tudo bem, mas as pessoas que têm conhecimento de causa somos nós que estamos na linha de frente. Por que que nós não somos ouvidos? Sim. Ah, não, simplesmente faça por goela abaixo, aguente. Não acho justo. Não acho justo pela profissão, não acho justo pelo nosso papel, não acho justo por tudo que a gente tem que aguentar na rua, porque nós somos a longa-manos do judiciário e nós estamos na linha de frente. Pandemia, por exemplo. Quem que foi a principal figura que saiu em manchetes de jornal atrás de uma pessoa para fazer teste de Covid? E a exposição do cara? Judiação, sabe? E o perigo da vida dele. Não, isso que se dane. O tribunal tá tomando as devidas proporções. Deu um face shield, um avental e um álcool em gel. Pô, isso é um absurdo. Mas Não, enfim. é um absurdo mesmo. Eu acho assim, interessante esse ponto. Eu venho de um órgão policial antes de Eu ser... sou ex-policial civil também, você é PRF, então você sabe do que eu vim da PRF. E assim, é interessante assim, que a visão que as pessoas têm das polícias, de forma geral, é que há uma disciplina um pouco maior, há um rigor um pouco maior. Só que, na verdade, a gente vê até que em vários pontos há mais democracia. Por exemplo, assim, a gente tinha reuniões assim, de vez em quando, né? As reuniões temporárias, assim, periódicas, com a chefia imediata, com a chefia do Estado, para dizer sobre quais são os projetos que estão em andamento. Ouvidos, exato, né? E a gente mostrava as dificuldades. No posto tal, eu era lá na Bahia, né? No posto de Barreiras, a gente está tendo a dificuldade assim, assada. Eu trabalhei muito tempo em Senhor do Bonfim. Não, lá em Senhor do Bonfim, a dificuldade está tendo aqui essa. E a gente falava para a maior autoridade do órgão dentro do Estado. Nós não temos esse livre acesso. E a gente não Você tem. quer falar com uma pessoa que seria uma grande oportunidade de nos ouvir, seja na chefia imediata ou seja com a presidência, você tem que falar com 36 assessores primeiro e pedir, pelo amor de Deus, para a gente ser ouvido. Obviamente, todo mundo tem demanda, isso é normal, todo mundo tem seu trabalho do dia a dia, mas, na minha opinião, essa falta de interlocução prejudica muito o nosso serviço, porque nós que estamos ali apanhando, na verdade, né, que eu digo. Eu sinto muita falta desse tipo de corporativismo, na verdade mesmo, assim, é de proteger a instituição. Eu vejo que o oficial de justiça ele é muito órfão disso e até por conta dos próprios colegas. Nós somos um trabalho altamente solitário, isso é fato. Mas quando a gente precisa de ajuda, a gente recorre aos nossos colegas que muitas vezes não têm condições. Treinamento físico, treinamento psicológico para nos auxiliar. Tem que ficar implorando, pelo amor de Deus, por exemplo, para a polícia nos levar num lugar para pedir busca e apreensão se o negócio for urgente. Não, você precisa mandar um e-mail com 5 dias de antecedência para que dirija uma viatura, sabe? Aí é altamente desestimulante. Eu, com 32 dias de oficial de justiça, eu tentei voltar para a Polícia Civil. Só que eu tinha pedido exoneração porque eu não era estável, 2 anos e 8 meses. Eu estava quase virando estável e eu fui nomeado. Eu falei, não vou perder a oportunidade, porque eu sabia que não ia ser todos do nosso concurso chamado. Eu fui o primeiro PCD, eu sou PCD, inclusive, divisão monocular. E eu sabia que o segundo não ia entrar. E aí eu tive que pedir exoneração e com 32 dias eu voltei na polícia e perguntei se tinha como fazer alguma coisa, porque eu sinto falta disso. Se lá der algum problema, você estalar o dedo, aparece gente do bueiro. Aqui você pede ajuda, você tem que rezar, pelo amor de Deus, de ter alguém rodando no dia, no local, porque o próprio tribunal não dá estrutura. Sim. Antecipando, para você ter uma noção, eu cheguei a ser ameaçado de morte uma vez, não vou nem falar o local e nem como foi, mas eu não consegui nem registrar o boletim de ocorrência porque havia influências políticas dentro do órgão que eu não consegui. Eu tive uma resistência de chamar a viatura e, enfim, tá esquecido. E aquele nosso colega que foi agredido lá no Valparaíso, amigo meu, liguei para ele, conversei com ele. E assim, a gente fica refém desse tipo de situação porque o tribunal não nos dá amparo. Essa é a verdade. Todo mundo tem segurança, a polícia judiciária tá aí, juiz tem segurança, mas quando você pede para solicitar alguma escolta da própria, você não tem esse amparo, você é só mais um e tratamento de gado, isso me incomoda bastante. Assim, a percepção que a gente tem é que o tribunal,
não se preocupa com a estrutura externa. Não. Passou da porta, já não é mais comigo. Então, é como um grande amigo nosso sempre falou que assim, os oficiais parecem como se fosse terceirizado, né? Como se fosse uma empresa que prestasse serviço para o tribunal. Não somos alienígenas. Porque sempre, os problemas todos, não, se vira aí, vão para a rua resolver. A polícia não quis levar o conduzido. Não, bota no seu carro. Eu não sou motorista de ninguém, com todo respeito que essa frase vai chegar no ouvido de quem estiver aqui. E a minha integridade física? E a minha segurança? Não, você tem que confiar na boa-fé das pessoas, né? Então, beleza, é sempre assim. Passou da porta. Às vezes, assim, passou do gabinete até, porque em algumas situações eu vejo que a gente não tem estrutura nem no próprio órgão que a gente trabalha. Eu estava comentando com você, eu estou há um mês pedindo para instalar o Word no meu computador, porque não tem. Não consigo certificar mandado, dependendo por conta desse ataque hacker que rolou. Obviamente, eu super entendo que toda a estrutura do TJ está sendo feita, enfim, mas a falta de condição de trabalho em algumas hipóteses não é culpa do oficialato, não é culpa do oficial de justiça, não é do distribuidor de mandados, nem nada. É porque o negócio vem de cima, todo engessado, e a falta de autonomia que não nos dão, né? Aí prejudica todo o andamento do bom serviço. E aí o que acontece? Você desestimula, né? Mas pelo menos eu não vou desestimular. Espero não. Não pode, de jeito nenhum, né? O nosso futuro, né? O futuro da nossa carreira depende de você, da gente, né? claro. E a geração nova que vai chegando e que vai contribuindo de uma forma decisiva para a construção do cargo. Porque, assim, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, há 30, quem ia entrando simplesmente ia se submeter àquelas condições que já estavam postas ali, que o trabalho era aquele mesmo que já era há muitos anos, então pouca alteração ia ter. Hoje a gente está no meio de um turbilhão no mundo inteiro, né? No mundo do trabalho. E o serviço público, claro, que é inserido dentro disso tudo. E se a gente não brigar pelo nosso espaço, seja dentro do tribunal ou fora, na ordem econômica ou não, nós vamos ser engolidos. O nosso cargo ele tem um contingente muito pequeno. Se a gente não conseguir demonstrar a valorização que a gente tem, isso é fato, isso é altamente normal, é a vida, na verdade, né? Então, e esse embate tem que acontecer, assim, a demonstração de que nós, apesar de sermos poucos, somos tão importantes quanto um contingente de 5, 6 mil analistas, por exemplo, hipoteticamente. Sim. Até, assim, tem que ter essa consciência, porque senão o cargo acaba, né? Assim, para muita gente, começou a ter uma visão assim, não, agora está sendo intimação eletrônica, então o cargo vai acabar. Porque as pessoas, assim, e a gente tenta fazer essa conscientização. O trabalho oficial de justiça não é de atos de comunicação. Só. Isso aí faz parte? Faz. Mas hoje a tendência é o quê? Que a gente fique com os atos de comunicação que são mais complexos, então não conseguiu fazer via WhatsApp, não conseguiu via correio, não conseguiu por vários outros mecanismos, vai o oficial de justiça, porque o oficial de justiça tem a fé pública, pode fazer a hora certa quando é necessário, né? Vai verificar todos os elementos ali no local para dizer se é o caso ou não de fazer por hora certa por uma suspeita de ocultação. Então, a fé pública é necessária nesse sentido. Então, o oficial recebe aquilo que é mais complexo dos atos de comunicação. E o oficial vai tendo maior autonomia dentro da execução. Então, vai gerindo, porque a execução é uma espécie de gestão administrativa de bens, como acontece muitas vezes até nos processos empresariais, né? Na falência, na recuperação de empresas, você tem uma pessoa ali designada para fazer a gestão de bens, para fazer a arrecadação, para fazer o leilão, né? Levar os bens. Então, o oficial de justiça como essa pessoa com a capacidade, né? A qualificação, acessos para os vários sistemas para conseguir materializar o direito, né? Tirar o direito do papel, que é o que a sociedade precisa, né? Ninguém entra no judiciário querendo um pedaço de papel dizendo que ele tem direito a alguma coisa, né? Que é o bem da vida, né? Quer receber ali o apartamento de volta que está alugado, em que ele não está pagando, ou a situação de invasão, né? Que é até a reintegração de posse. Quem vai entregar isso, na prática, ali no mundo concreto, é o oficial de justiça, né? Então, a gente espera realmente que possamos avançar nesse sentido, né? E a gente depende muito aí da contribuição, né? De gente tão qualificada, assim como você, né? Que entrou. Obrigado. Quais são as suas perspectivas, assim, do futuro do cargo de oficial de justiça? O que você acha que seria interessante para ele ser valorizado? Primeiro, eu acho que para a gente ser valorizado, a gente tem que meio que entender que nós fazemos parte dessa evolução do Poder Judiciário. Essa justiça democrática, essa justiça multiportas, que é o novo cenário do Código de Processo Civil, que você tem a possibilidade de conciliar, de mediar, né? Esses outros os métodos, né? De resolução de conflitos que não necessariamente a imposição do Estado do juízo. Isso passa também pelo oficial de justiça.
A qualificação profissional, por exemplo, de que nós temos constante, eu acho isso muito legal, que o tribunal estimula. Eu acho uma atitude louvável do tribunal. Cursos para avaliação, comunicação não violenta, nós temos aí envolvendo violência doméstica. Eu acho esses cursos que nos proporcionam, eu acho isso de grande valia. E essa qualificação nossa, ela vem trazendo e vem demonstrando que se nós conseguimos trazer essa pacificação de conflitos desde o ato de comunicação, o processo ele tende a ter menos desdobramentos desfavoráveis. E essa pacificação que nós trazemos, seja através de uma boa atuação, seja através até de uma imposição de cenário, porque muitas vezes, a depender da condição monetária da pessoa, o oficial de justiça ele não é respeitado, ou se a pessoa é um tanto quanto mais... Eu tive essa percepção, e eu não sei se isso é claro para algumas pessoas, mas aonde as pessoas mais respeitam as figuras públicas é onde há uma certa carência, né? A figura de um oficial de justiça indo bater na porta, às vezes traz um constrangimento, mas também traz aquele, nossa, meu Deus, até eu fui atingido por esse ato, chegou até a minha casa. Então, essa qualificação, isso passa, nessa democratização do Poder Judiciário, passa também pela gente. E quando a gente conseguir se fazer enxergar nesse passo, nós nos tornaremos uma figura um tanto quanto mais importante. A qualificação e a nova juventude do serviço público, porque o gargalo ele fecha. As restrições orçamentárias, como a gente já conversou, elas acontecem, isso é real. Passa governo, entra governo, vai vir presidente, vai vir um monte de gente que uns vão apoiar concurso público, outros não. E se a gente não conseguir demonstrar que nós somos importantes para o deslinde do Poder Judiciário, a nossa figura acaba ficando obsoleta. E isso, para mim, é a maior dificuldade para a gente demonstrar isso. E a minha perspectiva é que nós consigamos trazer essa ótica para a população também, porque não é o fato da gente estar lá que nós estamos porque queremos, nós estamos trabalhando, né? Eu pego o carro de uma pessoa, eu busco e aprendo um carro de uma pessoa, não é porque eu tenho raiva da pessoa. Eu sempre falo isso, alguém tem que fazer o trabalho sujo, não tem jeito. E quando a gente conseguir demonstrar que nós somos qualificados para esse tipo de serviço e qualificados para essa pacificação, eu acho que a gente vai conseguir trazer uma nova ótica para o tribunal. E fazendo isso, nós consigamos, talvez, manter o nosso cargo por mais uns 40, 50 anos sem ser incomodados, porque a realidade mudou. Isso é fato. Mas existem alguns atos que eles são inerentes ao oficialato. Busca e apreensão de menor. Muita gente não fala sobre isso. Afastamento do lar do agressor. Isso é um papel que deve ser sempre ressaltado para a população. Não é só entregar carta, que muita gente fala, entrega carta. Não é só isso. Isso é um dos atos. Jogador de futebol, ele faz gol, defende e bate escanteio. Por que ninguém fala do cara que bate escanteio? É só o goleador, então é sempre assim. Mas eu acho que a gente fazendo isso, a gente consegue trazer uma boa ótica para o nosso serviço. Que maravilha, Arthur. Obrigado pela sua participação aqui, né? Com certeza agregou várias informações aqui para os oficiais de justiça, para quem estuda para concurso público, para os servidores públicos, você que já vem de outros cargos, né? Enfrentou toda essa questão das seleções, né? Por meio dos concursos, foi aprovado em vários, e hoje a gente tem a felicidade de estar, né, aqui com a gente, e daqui a pouco vai saltar também para outros cargos, né? Que isso aí é da vida também, e é muito legal a pessoa alcançar aquilo que quer, né? Vai desempenhando um grande trabalho por onde passa, e você está deixando a sua marca aqui, né, no TJDFT, né? A gente só tem a te agradecer aí pela sua grande contribuição. Eu que agradeço a primeira oportunidade, agradeço a todo mundo que está aqui despendendo tempo para isso, e para mim é uma satisfação enorme. Tá aqui tentando trazer um pouco da realidade que às vezes ela é um pouco romantizada, para mim é um negócio que me deixa muito tranquilo. Não estou falando aqui sem ofender ninguém, sem criticar ninguém. É apenas uma visão que muita gente não enxerga e às vezes até vê e faz questão de não trazer. Eu que agradeço a oportunidade. Que maravilha. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos aqui com Arthur Conde, oficial de justiça do TJDFT e professor, né, do Estratégia... Eu sou professor de regimento interno, de regimento estratégia e de alguns outros cursos aí e outros vários cursos aí, né? Com certeza quem está se preparando vai ter a oportunidade de estudar aí que a vida muda. Com o Arthur também. Valeu, um abraço para vocês aí, obrigado pela audiência, até a próxima. Tchau, tchau.